A gente vai começar a falar agora sobre umas coisas que eu acho que é muito importante. Quem aqui já teve experiência, de repente, de ver alguma coisa que não é muito boa? Um espírito, né? Ou sonhar com alguma coisa que é ruim, né? A gente sempre escuta, ou se a gente não viu, a gente escuta alguém falar que viu, né? E pra gente que é cristão, a gente sabe que é extremamente real essa realidade, a realidade. Então a gente chama de batalha espiritual. Hoje eu queria falar sobre batalha espiritual. Não vamos falar tudo que existe sobre batalha espiritual, nós vamos falar só um princípio e depois a gente vai falando mais coisas. Mas o Senhor, Ele tem trazido essa palavra pra mim, né, pro Tiago também, até conversando com o pastor Flávio, a gente sentiu que é uma palavra que Deus, a gente precisa falar sobre isso. Que a gente precisa desmistificar. Às vezes a gente pensa em demônio e fica com medo. Ai, como é que eu vou lidar? Ai, será que, né, como que é? E eu queria trazer biblicamente como que funciona o mundo espiritual e pra gente ir aprendendo a lidar, tá? Outra coisa também que eu já vou preparando o coração, aí vai preparando o coração, mas nós vamos começar nesse momento assim de falar sobre batalha e tal, nós vamos falar sobre coisas duras de ouvir. Mas a gente não quer ter uma vida próspera, a gente não quer ter uma vida vitoriosa. A verdade dói, mas liberta. Então a gente vai precisar falar verdades que talvez a gente nunca tenha ouvido, ou vocês nunca tenham ouvido, e falar assim, nossa, que pesado. Mas são coisas necessárias. A gente escuta a verdade, quando a gente põe em prática a verdade liberta. É o que a Bíblia diz. Então tem que pôr em prática também. Então a gente vai começar a falar umas verdades doloridas, para que a gente tenha uma vida alinhada com a vontade de Deus, e então a gente viva as promessas, viva as coisas boas. Nossa vida possa romper. A gente fala sobre o final dos tempos, a gente fala que Jesus está voltando e Ele está voltando. Nosso posicionamento aqui não tem só a ver com a volta de Jesus. Não tem só a ver com, se Jesus voltar amanhã eu estou pronto. Mas tem a ver com estar numa vida posicionada. E quando Ele voltar, não é só eu dizer assim, eu estou numa igreja. Não é só isso. Mas é seguir o que a Bíblia diz que eu tenho que estar fazendo, para que quando Ele voltar, eu seja aprovado. Não é só falar assim, Jesus, mas eu estava na igreja. Não é isso. O que a Bíblia diz é que existem algumas coisas que nós temos que obedecer para que quando Ele voltar, Ele olhe para mim e fale assim, beleza, você seguiu a minha palavra. Porque a Bíblia é verdade. Às vezes a gente não segue porque não sabe. Mas a gente vai tentar trazer verdades, tá bom? E não só a questão de ter a vida eterna. Mas a Bíblia, quando fala... Ela fala assim, de eu ter a vida eterna, de eu ter uma vida sem dor, de eu ter uma vida abundante, quando Jesus voltar. Mas enquanto eu estou aqui, enquanto a gente está aqui, Ele também quer que a gente tenha uma vida vitoriosa. Ele não quer que a gente tenha uma vida cheia de dificuldades e perrengue. Mas para que eu tenha essa vida vitoriosa, eu preciso seguir a sua palavra. Esses são chaves que estão na Bíblia, que se eu seguir, eu vou viver e prosperar. O exemplo da Tati. A Tati pegou, ouviu a palavra pela fé e falou assim, eu vou me posicionar pela fé, e olha o que aconteceu na vida dela. O Flávio se posicionou, ele sabe que Deus ouve, ele sabe que Deus responde, ele sabe que Deus provê. Então ele decidiu se posicionar e orar. E Deus foi e proveu. Nós declaramos palavras de vida, nós declaramos saúde sobre a vida da Tati, da Andréia, e o que aconteceu? Vocês viram um testemunho também no grupo da igreja? O João, a gente fez uma visita para eles lá, né? No domingo, foi no domingo, né? A gente fez uma visita para eles e oramos por eles. E assim, eu quero lembrar uma coisa. Não é a nossa oração, não é porque a gente é pastor. Todo mundo que confessou Jesus, que orar, Deus escuta. Todo mundo, entendeu? Todo mundo que está aqui é apto a orar e declarar e o Senhor fazer.
O que Deus leva em consideração é a nossa intenção, a nossa fé. Então, o que a gente fez? Foi lá na casa deles, vamos orar. A gente declarou, nada vai faltar. Para essa nova temporada, ele tinha perdido o emprego, a gente orou por ele. E Deus, no dia seguinte, já arrumou emprego. O seu Orlando arrumou emprego para ele, já está trabalhando, foi assim. E ele orou, ele disse que orou, vocês viram no testemunho, ele orou e falou assim, pai, eu preciso de um celular para trabalhar. No dia seguinte, a mãe dele chega com um celular novo. Ele não pediu para a mãe dele. Eu sei que parece bobo o que eu estou falando, mas Deus é um Deus de detalhes. O que para você pode não ser importante, para o outro é importante. E Deus ele leva em consideração essas coisas. Porque o nosso Deus é o nosso Pai e Ele nos ama profundamente. E Ele está preocupado que a gente tenha uma vida abundante, tenha uma vida transbordante também. O que é uma vida transbordante? É uma vida onde, quando você pega um copo, que você coloca água mais que o suficiente num transbordo, é aquilo, a nossa vida tem que ser aquilo. Eu vou ter mais que o suficiente para mim, para que quando transbordar, as pessoas que estão ao meu redor, elas possam beber também daquilo que eu tenho, daquilo que Deus faz na minha vida. Então a gente tem que ter essa mentalidade. Ah, Senhor, eu quero ter só o suficiente. Não, eu quero ter tanto ao ponto de eu poder abençoar quem não tem. Essa é a nossa mentalidade, tá? Então hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. Como já diz o nome, batalha é o quê? Guerra. Batalha é batalha, já diz isso. Só que é espiritual. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, a gente está falando que é uma batalha no espírito. Então, a gente está aqui na Terra, certo? Seres humanos estamos aqui na Terra. Aqui é o mundo natural, certo? Só que a Bíblia diz que existe um mundo celestial, ou existem regiões celestiais, que é um lugar que a gente não enxerga com os olhos humanos. Algumas pessoas enxergam. Quem tem dom de visão aberta, enxerga essas coisas. Né? Não é sempre, né, olho nu, mas em algum momento Deus revela o que está acontecendo no mundo espiritual. Tem gente que não vê, mas sente. Tem gente que tem um dom de discernimento. Ela chega num lugar e fala assim, tem coisa estranha. E não é, tá tudo bem aqui, mas o que está acontecendo é uma guerra no mundo espiritual. Então ela percebe. Tem gente que fica doente por causa de guerra espiritual. E por conta da guerra espiritual, a nossa vida pode ser impedida de avançar também. Normalmente, as coisas que não rompem na nossa vida não avançam, é porque existe uma guerra no mundo espiritual, brigando para que a nossa vida não avance. Agora, quando eu falo de batalha espiritual, eu tenho que lembrar que existem dois lados, certo? Porque é um guerreando contra o outro. São dois lados. Então, a Bíblia diz que existe o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É os céus onde Deus habita, onde Deus mora, onde existem os seus anjos e que ele libera esses anjos para nos guardar. Não é isso que a palavra diz? Quando a gente lê o Salmo 91, bem simples. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então, os anjos, eles são seres espirituais, do lado de Deus. São seres do lado de Deus. Mas a Bíblia também diz que antes da fundação do mundo, estava Deus nos céus e ele criou o anjo querubim, que era Lúcifer. Lúcifer é quem? Satanás, o diabo, o inimigo, o capiroto, como as pessoas falam. Tem vários nomes, mas a gente sabe quem ele é. Então ele era um anjo de luz, ele era o anjo que cuidava da adoração no céu. Ele era um anjo que Deus amava muito. Só que por conta do orgulho, e ele queria tomar o lugar de Deus, o que ele fez? Ele começou a contaminar os anjos. Acho que Deus ali está meio estranho. Acho que se eu governar vai ser melhor. Eu estou usando minhas palavras. E então, quando ele se rebela, diz a rebelião, né? Quando ele se rebela contra Deus ou quando ele vai contra Deus, o que acontece? Não existe ninguém que é mais poderoso do que o nosso Deus. O nosso Deus não tem inimigo, não tem adversário. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é criador. Satanás é criatura. Foi criado por Deus, então uma criatura não pode guerrear com seu criador. E o nosso Deus, o nosso Pai,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é 3 em 1, eles são absolutamente mais poderosos do que qualquer ser, físico ou espiritual. Então, automaticamente, Satanás é o perdedor. Por que a gente diz que ele já é um derrotado? Porque desde a criação do mundo que ele tentou vencer Deus, ele perdeu. Quando ele tenta tomar o lugar de Deus, o que Deus faz? No céu você não pode mais morar. Então eu vou te expulsar do céu, eu vou te enviar para a terra, e é lá que você vai morar. E ele envia também, a Bíblia diz, é a terça parte dos anjos. Então pega assim, um grupo de anjos divide em 3. Uma parte se corrompeu, caiu, ou ficou do lado de Lúcifer. E Deus falou assim, não só Lúcifer, mas vocês também que me traíram vão embora. Esses anjos que se rebelaram contra Deus, eles chamam os anjos caídos, ou seja, demônios. Os anjos que se rebelaram contra Deus são os demônios. Que a gente fala de demônio, um espírito estranho, ruim, é isso aí. São anjos. Então tem Satanás, mas tem os seus anjos. E quando eles vieram aqui para a Terra, qual que é o objetivo deles? Porque eles continuam com o coração, vamos dizer assim, coração, não sei se tem coração, a Bíblia não fala, mas vamos, entender assim. Eles continuam com o coração de querendo destruir a humanidade. Eles querem destruir aquilo que Deus ama, e Deus nos ama. Deus ama a gente mais do que qualquer coisa. Então, qual o objetivo deles? O objetivo deles é nos destruir. E a Bíblia diz, em João 10:10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Então não é só vida, é vida plena, vida abundante, vida transbordante, vida onde tudo que eu fizer, que eu colocar as mãos prospera, vira ouro, é o que diz a palavra. Mas para que eu alcance isso, existem algumas coisas que eu preciso obedecer, certo? Então eu estou contando aqui para vocês princípios para que eu possa entender e eu obedecer a Deus com consciência. Porque eu não posso obedecer a Deus porque alguém falou que eu tenho que fazer tal coisa. Por exemplo, não estou criticando. Quem não quiser assistir televisão, seja livre. Eu não assisto TV aberta porque eu não gosto. Mas a gente tem TV, a gente assiste filmes, Netflix, a gente assiste um YouTube, a gente assiste alguma coisa. Mas tem gente que não assiste. Por quê? Porque elas acham que... Obrigada. Elas não assistem porque acham que é pecado. Certo? Se você for ler na Bíblia, não está falando que você não pode assistir TV. Mas o que eu quero trazer para a gente é o seguinte. Tem gente que não assiste TV, por exemplo, porque alguém disse, ou o pastor disse que não pode assistir porque é pecado. E ela não assiste, mas por dentro está contrariada. E o que eu estou explicando aqui é para que quando a gente falar alguma coisa que que é pecado, que não agrada a Deus, segundo a palavra, a gente possa entender como funciona. Porque o que Deus quer é entrega verdadeira. Deus não quer que a gente seja um papagaio que copie o outro. Ah, já que a vida daquela pessoa está dando certo, eu vou fazer igual ela, mas eu não entendi. Porque Deus, mais do que obediência, Ele quer intimidade. Ele quer amizade conosco. Deus criou a humanidade para relacionamento, para que Ele fosse nosso amigo, conversar. E o objetivo do inimigo é destruir esse relacionamento que nós temos com Deus. Esse é o objetivo dele. Matar, roubar, destruir nosso relacionamento, roubar nosso relacionamento, matar o nosso relacionamento com Deus. Claro que é o resto, tudo da nossa vida, que ele quer fazer isso, mas principalmente o nosso relacionamento com Deus. Porque se eu sou amiga de Deus, Deus me conta tudo, Deus me abençoa naquilo que eu quero fazer, certo? Em tudo que eu for fazer, prospera. E eu não estou aqui focando em dinheiro. Claro que o dinheiro faz parte, porque Deus diz na sua palavra que eu tenho que confiar, porque quando eu planto, eu colho, porque Ele é um Deus que provê, porque a gente precisa comer, a gente precisa vestir, Ele sabe disso, Ele que criou o mundo. Mas quando eu falo prosperidade, é num âmbito geral. A prosperidade significa o transbordar, a vida abundante. Tudo que eu fizer prospera. Não necessariamente eu ser trilhardário, milionário, mas tudo que eu fizer prospera, não me falta nada. Eu tenho tanto que eu posso abençoar o outro. Entende? Esse é o princípio.
Então, quando eu falo de batalha espiritual, eu estou dizendo que existem 2 reinos, é o que a Bíblia diz. O reino da luz e o reino das trevas. O reino da luz é Jesus governa, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Onde Deus Pai mora nos céus, altíssimo, Ele é soberano, tem poder sobre todas as coisas. Não há outro como Ele. Não há nada que se compare a Ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é o que diz a palavra. Ele é Deus soberano, absoluto. Ninguém há que possa impedi-lo. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Esse é o nosso Deus, certo? Mas quando Satanás caiu, foi criado o reino das trevas, que é o reino da escuridão. Quando a nossa vida não rompe, significa que o inimigo está atuando na nossa vida. É duro de ouvir, mas significa que o inimigo está atuando na nossa vida. E por que ele atua? Quando a gente pega a palavra, a Bíblia, ela, na verdade, ela é um manual de instrução. Quando você compra uma TV, alguma coisa, não vê um manual? Como ligar, como manusear, como fazer? A Bíblia é isso aqui, como viver na terra e ser salvo. Isso aqui é um manual de instrução. Então aqui na Bíblia está dizendo, conta tudo que eu preciso saber. Como eu devo andar, como eu não devo andar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar, como que eu devo honrar as pessoas, não honrar, como que Satanás atua na minha vida. Então aqui é um manual. E aí, aqui dentro, não é só um manual simples, mas é meio difícil de entender, mas é isso que acontece. Jesus é a própria palavra. A Bíblia diz em João 1 que ele é o verbo que se fez carne. Então Jesus, ele era, antes da fundação do mundo, ele é Deus, mas antes da fundação do mundo, ele era tudo em todos. Então o que ele fez? Ele era a palavra e tudo que está aqui é o próprio Jesus. É difícil de entender, mas é isso. Então ele é a própria palavra. Tudo que está escrito aqui é como se fosse a expressão de Jesus. Então tudo que está escrito aqui é expressar Jesus. Então Jesus se fez carne, veio no nosso lugar para que a gente fosse redimido do inimigo. Então Jesus veio, morreu no meu e no seu lugar, foi para o céu, está nos céus e enviou o Espírito Santo que está conosco e ficará com a gente para sempre. Agora, quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, significa que eu estou dizendo assim para o reino das trevas. Olha, trevas, eu sei que você existe, mas eu decido dar autorização para que o reino da luz haja na minha vida. Então, você vê que é imprescindível ter Jesus? Quem não tem Jesus não vai ter vida abundante. É muito... finge que é vida abundante, mas sem Jesus não tem como. Você vê um monte de gente falando e postando na rede social, só foto linda, tá tudo lindo, maravilhoso, vai ver por trás. Só quem pode dar vida abundante é Jesus Cristo, tá bom? Então, dito isso, quando eu falo de batalha espiritual, então eu tenho 2 reinos, certo? E eu vou usar assim, um exemplo para ficar bem fácil. A Bíblia diz assim, que os anjos, no Salmo 34:17, fala assim, que os anjos, os anjos se acampam ao redor daqueles que os temem. Vou usar um exemplo isso aqui. Tá vendo essa taça? Faz de conta que sou eu. Você, um ser humano, tá? O que a Bíblia diz? Salmos 34:7. Que os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem. Então os anjos do Senhor estão assim, ao nosso redor, nos protegendo. Pensa uma redoma. Tem um negócio assim, uma proteção de Deus ao nosso redor. Esse é o estado original. Só que a Bíblia também diz, eu quero até ler em 1 Pedro. 1 Pedro 5:8 fala assim, olha só. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando alguém a quem possa tragar. O que ele está dizendo? Os anjos do Senhor estão aqui. Mas ao redor dos anjos, Satanás
está como um leão, não um leão da tribo de Judá, mas um leão ruim, tentando matar, roubar e destruir o tempo inteiro, certo? Só que a Bíblia diz que se eu obedeço, os anjos do Senhor permanecem me protegendo, Satanás não pode me tocar. Mas quando eu desobedeço, eu abro uma brecha e Satanás entra pela brecha. É aí que a gente fala de brecha. A gente fala de brecha, deu brecha. É isso. Na verdade, são portas espirituais que a gente abre. E aí você fica perguntando assim, poxa, mas por que Deus permite isso? Deus permite para que a gente... Tem vários motivos, mas vamos pegar o primeiro motivo aqui. Deus permite que, às vezes, o inimigo atue na nossa vida para nos ensinar coisas. Quando eu abro uma brecha, significa que eu não entendi 100% a vontade de Deus, porque eu desobedeci. Se eu entendesse, eu não ia desobedecer, ia? Não. Então aí Deus permite uma atuação do inimigo para que eu aprenda e faça isso. Certo? Vocês entenderam até aqui? Ficou claro assim? O inimigo, às vezes, está aqui atuando na nossa vida, porque a gente dá várias brechas na vida, certo? Falhou. Aí o inimigo, ele não está mais ao redor, ele está ao redor. E aí os anjos falam assim, os anjos pegam e fazem assim, ó. Estão lá guerreando ao nosso favor. O inimigo está tentando entrar e fala, não pode, porque essa pessoa obedece a palavra de Deus. Aí eu falhei. Aí os anjos automaticamente fazem assim. Mas eles são fracos? Eles não têm poder? Não é isso. Mas é porque eles obedecem princípios e leis espirituais. Deus, quando escreve o manual, existem leis. Exemplo, assim como se eu jogar esse copo aqui, ele cai no chão, não é a lei da gravidade? Tudo vai para o chão? Essa é uma lei. A Bíblia também tem leis e princípios invioláveis, porque Deus é justo. Se Ele é justo, tudo que está escrito aqui será cumprido, seja pelos anjos e por Satanás também. Então, se eu obedeço a palavra de Deus, Satanás é obrigado a obedecer e não me tocar. Mas se eu desobedeço, ele tem autorização de me tocar. Vamos dar um exemplo vamos pegar um juiz, vamos pegar a parte da advocacia, negócio de cadeia, de delegacia, essas coisas. Se alguém comete um crime, o que acontece? Não existem leis? Desobedeceu a lei, cumpriu, cometeu um crime. Então, pela lei, ele tem que cumprir uma pena. Ele não tem que cumprir uma pena? Acabou, ele não tem choro, não tem vela. Ele vai lá e tem que cumprir a pena dele. Aí depende do crime. É a mesma coisa. Se eu desobedeço a lei de Deus, eu tenho que cumprir uma pena. E às vezes a minha pena é no deserto, a minha pena é falta financeira, a minha pena é não ter uma família abençoada ou feliz. Às vezes eu ter uma doença, porque Satanás lança doença em nós. Tem também a falta de cuidado nosso, né? Não adianta ficar só falando que foi Satanás, não. Mas às vezes é a gente que não se cuida, não se alimenta direito. Você já sabe que você tem colesterol, aí você vai ficar comendo gordura? Aí eu até brinco e falo assim. Aí os crentes pegam e falam assim, foi Satanás, Deus, olha Satanás colocando colesterol. E Satanás está lá falando assim para Deus, eu não fiz nada. Foi ela que comeu. Não é verdade? Então a gente também tem que ter essa noção. Eu brinco também falando assim, gente que gosta de mentir, aí fala assim, isso é um espírito que está me fazendo mentir. Não, isso é falta de caráter. Porque se você não quiser mentir, é só você não mentir. E Satanás está lá, Deus, não falei nada para ele, ele mentiu. Você entendeu? Então a gente tem que ter a noção de que nem tudo é atuação do inimigo. Tem coisas que é o nosso caráter. A nossa falha de caráter, nosso caráter caído, quando Adão e Eva pecaram no Éden, abriu uma legalidade ou uma autorização para que Satanás atuasse na humanidade. Então a gente já nasce com falha de caráter. Quando você pega uma criança pequenininha, você não já percebe umas coisas? Tem criança que manipula, tem criança que mente. Aí você fala, mas é tão pequenininha. A Bíblia diz que nascemos do pecado. Então a gente já nasce com traços de falhas, erros, que precisam ser corrigidos. Certo?
Então, a Bíblia vai me ensinar a corrigir esse caráter. E aí, vamos avançar um pouquinho aqui. Quando ele fala que existe um leão ao meu redor tentando me tragar, ele já está me mostrando que existe uma batalha. Então está aqui uma guerra. Essa guerra é na região celestial. Existe um céu que a gente não enxerga. Tem esse céu aqui, né? O céu azul que a gente vê, estrelado. Mas existe um segundo céu, a Bíblia diz. Segundo céu, que é um céu que a gente não vê. Esse céu é onde tem a batalha espiritual, por cada um de nós. Existem anjos brigando o tempo inteiro pela nossa vida. E tem os céus onde Deus mora, que é os céus dos céus, tá? Então, bem simples. E aí eu quero ler uma coisa aqui com vocês. Olha só que interessante. Eu vou ler aqui, rapidamente, Deuteronômio 28. Olha que interessante o que ele fala aqui. Olha como é claro. Eu não vou ler tudo, mas eu quero só para vocês terem uma ideia do que Deus está falando sobre desobediência. O que é desobediência, né? Eu tenho falado aqui, desobediência é simplesmente não fazer a vontade de Deus. Eu faço o que eu quero, eu mando em mim, quero ver. Né? Quero ver alguém falar alguma coisa para mim. A gente tem o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É Deus nos dá o direito de fazer escolhas. Todo mundo tem direito de fazer escolhas. Isso é livre-arbítrio. Mas, se eu fizer a minha vida, as minhas escolhas forem segundo a vontade de Deus, significa que eu vou obedecer e então eu tenho proteção. Certo? Só que se eu não faço segundo a vontade de Deus, eu desobedeço, Satanás entra. E eu quero já falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Eu sei que tá frio, eu sei. Mas enquanto eu falo essa palavra, existe uma batalha. Porque o objetivo de Satanás é que eu não fale a verdade pra vocês, porque a verdade liberta. Vai dar sono, vai dar incômodo, tenta ficar firme. Tá? Eu sei que tá frio, mas tenta prestar atenção. É uma batalha. A gente não vê, mas Satanás lança sono, lança dor aqui e distrai. Tenta ficar focado, tá bom? Porque é uma batalha. Porque no dia que vocês entenderem essa verdade que eu tô explicando e praticar, vocês vão ver a vida de vocês romper como nunca antes. Tá? Eu vou ler só um pedacinho. Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, ele fala assim, ó o título, castigos por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. O que ele está dizendo aqui? Que se eu desobedecer, maldições vão nos alcançar. Quando a gente pensa em maldição, a gente não já pensa em bruxa, essas coisas? Feitiçaria? Só que maldição, segundo a Bíblia, quem criou esse termo foi o próprio Deus. Se você desobedecer, virá maldição sobre você. O que é maldição? Coisas que nos impedem, nos impedem de prosperar. Tá? Então ele está dizendo aqui, ó, se você desobedecer, o que vai vir sobre você? Maldição, e eu vou dizer mais ou menos quais são elas. Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e o teu rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito será ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer. É pesado ouvir isso. Até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Eu vou ler só esse pedacinho. Não é pesado? Falar, ei, que Deus ruim? Não é. O Senhor, Ele coloca isso justamente para que a gente não desobedeça. Porque Ele sabe que se a gente desobedecer, Satanás vai zoar com a nossa vida, vai acabar com a nossa vida. Então Ele fala assim, eu vou colocar leis para vocês obedecerem e vocês continuarem sendo protegidos.
Então já é uma proteção. Sabe cerquinha, quando a gente vai assim em sítio, tem cerquinha, não é para proteger os animais? Se tira, eles não se machucam? Se perde, se machuca, fica com fome, passa frio. É a mesma coisa. Deus coloca uma cerquinha para nos proteger. Nós como ovelhas. Nós não somos ovelhas do Senhor? Então ele coloca a cerquinha para nos proteger, tá? Mas também, se eu decido obedecer, olha só, as bênçãos anunciadas. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É forte, né? Porque não é só sobre a minha casa, não é só sobre o meu trabalho, não é só sobre a minha família, é sobre todas as nações da terra. Onde quer que eu vá, qualquer nação que eu vá, o Senhor vai me proteger. Lembra que eu falei do pessoal do Afeganistão? Se eles seguirem aqui, eles podem estar lá, no meio do Talibã. O Senhor os protegerá. Porque a palavra do Senhor diz que eles serão benditos em qualquer nação. E aí, na sequência, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as suas crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O que ele está dizendo aqui? Se você obedecer, tudo que você fizer vai dar certo. E o inimigo, lembra o inimigo aqui? Aqui ele não está dizendo contra pessoas, tá? Porque a nossa guerra não é contra seres humanos, é contra espíritos, demônios. É isso que ele fala, é o que a Bíblia diz. Então ele está dizendo assim, o inimigo não vai poder tocar em você. Tá? Esse é o princípio. Então o que eu quero trazer aqui? Obediência. Tudo que a gente for fazer, busque a vontade de Deus. Tá, mas eu não estou conseguindo discernir o que eu tenho que fazer. Primeira coisa, se você já ler a Bíblia e já obedecer o que está escrito aqui, você já vai ter 90% de direção na sua vida. Outras coisas, eu compro um carro, não compro um carro, não está escrito aqui, né? Tati, no dia tal do ano tal, você pode comprar um carro. Não está escrito, né? Mas aí o Senhor fala. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quanto mais eu obedeço, mais eu escuto a voz do Senhor. Tá? Então, o que acontece? Quando eu decido obedecer a Deus, eu estou enfatizando que é para fixar mesmo na nossa mente, tá? Quando eu obedeço a Deus, o que acontece aqui? Proteção. Desobedeço, desproteção. Sabe o que a palavra diz em Apocalipse? Jesus fala assim: eu vou bater na sua porta. E se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Isso fala que existem portas, não só ruins, mas portas de bênçãos também. Então, eu posso abrir a porta onde o inimigo vai entrar para me matar, roubar, destruir, mas eu posso abrir a porta do meu coração e deixar Jesus entrar e transformar o meu caráter, transformar a minha vida. E se ele entrar e me transformar, de novo, eu vou viver coisas que eu nunca imaginei na vida de boas. De coisas maravilhosas. Mas a única forma é deixando Jesus entrar, tá? A primeira coisa que eu quero falar hoje, e pra gente já ir encerrando, é como eu abro portas para o inimigo. Ou como o inimigo tenta entrar na minha vida. Como que o inimigo faz para eu desobedecer a Deus? Tá? Porque você fala, tá bom, mas como é que eu sei, como é que age? Não existe uma batalha? A batalha é pela minha vida e a sua vida. Tudo que Satanás quer é que ninguém aqui vá morar com Jesus. E o objetivo dele é que todo mundo se perca. Mas nós que somos filhos de Deus, a gente luta para quê? Para a maioria tá com Jesus, porque quando Jesus voltar a gente quer estar preparado. Mas Satanás quer despreparar a gente, certo? Então, vou falar hoje sobre
A primeira coisa, depois a gente vai falar mais, mas como é que Satanás faz para que a gente desobedeça a Deus? A primeira coisa é, existe uma batalha espiritual, ou seja, que é num mundo que eu não enxergo, que é na minha mente. Então, a primeira coisa que Satanás faz para que eu desobedeça a Deus é jogando mentiras na minha mente. Como ele faz isso? Falando. Quem tem ouvido, quem tem dom de ouvir audivelmente, escuta a voz do inimigo. Mas quem não tem, normalmente, você vai achar que é um pensamento que você tem. E, na verdade, não é o seu pensamento. Às vezes, é o pensamento do inimigo. Por exemplo, você pega alguém que ela... Vamos pegar alguém que já tem uma, assim, ela tem uma dificuldade sobre... roubo. Vamos dar um exemplo fictício. Ela tem dificuldade, ela já tem essa... Ela gosta de pegar o que não é dela. Tá? Ela já tem essa falha de caráter, tá? Satanás pega aquilo e fica assim na mente dela. Rouba aquilo da fulana. Rouba aquilo da fulana. Às vezes ele nem tá pensando nisso. Mas Satanás lança, ele acha que é dele, aí ele começa a focar naquilo. Da mesma forma que Deus fala, Satanás fala. Da mesma forma que nós temos que ouvir a voz de Deus, Satanás quer que a gente escute a voz dele. Entenderam? Outra forma muito corriqueira. Existem várias formas. Tudo que não é segundo a palavra de Deus ou que é segundo a vontade de Deus é a voz do inimigo. Se não é Deus, é o inimigo. Porque existem dois reinos, o das trevas e o da luz. Ponto. Não existe outro. Tá? Então, se não é Deus falando, é inimigo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você já tem um pavio curto. Aí alguém vem e faz uma coisinha pra você. Aí você fala, não, vou guardar minha boca, que não vou falar nada, que a Bíblia diz... que eu tenho que ter domínio próprio, que eu tenho que calar minha boca, que eu tenho que engolir, que eu tenho que... Vou orar, vou perdoar. Mas aí Satanás vem assim, ó. Lembra aquele dia que ele fez tal coisa? Vai lá e fala, não deixa barato não, porque ele tá te humilhando. Vai lá e fala. Aí daqui a pouco você já tá falando com o dedo na cara. Satanás trouxe uma armadilha, você caiu, desobedeceu a palavra. Quando você desobedece, ele tá lançando. Você tem o direito de rejeitar ou não. Você ainda não pecou. Mas se você escuta a voz dele, você peca e abre uma brecha. Aí ele manda mais um monte de bicho, de demônio para atuar na sua vida. Viu como é que funciona? É assim. Você quer ver uma outra forma que Satanás fala para fazer a gente desobedecer? O que a Bíblia diz a respeito de confiar em Deus? Vamos pegar a parte financeira, certo? Que a gente está falando de milagres hoje, financeiros. Deus fala que nós temos que confiar nele, porque ele provê. Deus é o dono do ouro e da prata, certo? Né? Que a Bíblia diz. A gente vai trabalhar, tem o seu chefe lá que paga o seu dinheiro, mas na verdade é Deus que está pagando você. Porque se Deus fechar a torneirinha, seu chefe vai fazer alguma coisa e ele não te paga. Não é assim que acontece? Cobra o dinheiro, perde o dinheiro. Aí, naquele mês está ruim. Vamos pegar o exemplo da Tati de novo, já que está fresco na cabeça. Satanás podia ter falado assim para ela, ó. Ela escutou sobre fé, certo? Deus está falando, tenha fé, se posicione que eu vou te honrar. Mas Satanás estava ali na guerra, não faz não, não vai dar certo. A gente não fica sempre na guerra, assim, na dúvida, eu vou, não vou, vou, não vou. Isso é o inimigo lançando. Se ela decide ouvir a voz do inimigo, o que acontece? Abre a brecha, manda um monte de demônio, e o que ia acontecer na vida dela? Ela estaria pior do que antes. Porque Satanás ele vem para devorar o que é nosso. É assim que ele faz. Vamos pegar doenças. Por isso que eu não posso declarar coisas ruins. Porque se eu declaro assim, ah não, vou morrer, é contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus é a própria vida. E ele diz que da nossa boca sai vida e morte. O que eu declaro, acontece. Então se eu declaro, eu vou morrer, o que você fez? Espírito de morte vem me atacar. Aí eu fico doente, corro risco de vida, sofro acidente. É assim que funciona. Legalidade. Quando eu falo de juiz, lembra que eu estava falando? Então, eu dei uma autorização legal, assinada, para que o inimigo entre na minha vida. É assim que funciona o ataque do inimigo. E nós, às vezes, estamos sendo atacados o tempo inteiro sem perceber e vai levando a vida e empurrando com a barriga.
Mas se Deus está trazendo essa palavra para a gente hoje, é porque Ele quer fazer com que a gente seja protegido de novo e tenha uma vida abundante. Amém? Mas para isso eu preciso fazer o quê? Obediência, confiar que a palavra é a verdade e obedecer, ainda que seja duro para mim. Porque obedecer não é uma coisa fácil, é fácil. Tem coisa que a nossa carne quer. Tem coisa que você tá ali e você vai por obediência. Vamos ser vulnerável? Ontem começou a dar uma chuvinha, eu falei, Tiago, melhor a gente orar aqui na sala. Aí ele falou assim, nós fizemos um propósito e nós vamos lá. Aí eu, vamos orar melhor? Porque tá chovendo. Aí eu, vou orar aqui. Aí Deus, só senti um assim de Deus. Você que sabe. Aí eu, então, se sou eu que sei, eu decido obedecer e fazer um esforço. Eu vou cumprir a minha palavra que eu dei para o Senhor, porque Ele é digno. Ele morreu no meu lugar e o que eu vou ali não é nada. Então eu vou. Às vezes a gente não fica, dá uns 5 minutos, a gente quer dar na cara de alguém. Na hora que eu... Porque a Bíblia diz que eu não posso, eu engoli. Tem hora que a gente não quer liberar uma palavra ruim. Quero, eu também sou ser humano. Tem hora que eu quero falar, que é o contrário de graça, né? Eu não gosto nem mais de falar. Às vezes a gente quer liberar uma palavra sobre alguém que faz um mal, você quer liberar uma palavra ruim, aí você engole pra dentro, fala, não vou, Senhor. Abençoado, né? Glória a Deus pela tua vida. Mas você obedece. Às vezes Deus está mandando você abrir mão de alguém, mandando você abrir mão de alguma coisa. Se Deus está mandando, obedece. Porque quem pode, manda. Quem é inteligente, obedece. Né? E a gente está escutando a verdade. Por que Deus ele nos dá direções e às vezes são difíceis para a gente obedecer? Porque Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não temos a visão do futuro, né? Mas o nosso Deus, Ele tem a visão do passado, do presente e do futuro, porque Ele é. Deus não tem começo e não tem fim, então Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe que se eu ir por aqui, eu vou me dar mal. Então Ele fala, não vai. Aí minha carne tá assim, não, eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Aí Ele fala, não vai por aqui. Se eu decido obedecer, quantos de nós aqui não queria fazer uma coisa, mas aí Deus te pegou e te falou para você obedecer, aí você obedeceu, aí depois, agora eu entendi por que eu passei por aquilo. Não é assim? A gente fala, agora faz sentido. Na hora a gente esperneia, mas depois que você obedece, você vê que aquilo era de Deus, aí você fala, não, agora... Ai, Deus, obrigada, viu? Porque ainda bem que o Senhor me protegeu. Então, obedece logo. Tem uma coisa, faz a vontade de Deus. Então, como eu estava falando sobre a mente, Satanás, ele atua na nossa mente. Para que eu declare, para que eu haja, para que eu faça as coisas que não agradam a Deus e Ele entre na minha vida. Tá bom? Então, só para a gente finalizar, agora é sério. Olha só o que diz, eu vou ler aqui, que é na versão Nova Linguagem de hoje. Eu vou ler aqui segundo livro de Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ler 3 versículos aqui. Olha que forte isso. Aqui está abrindo aqui. Então, 2 Coríntios 10. Abriu agora. Você sabe que a Bíblia tem várias versões, certo? Várias linguagens. Eu não vou ler nessa linguagem aqui minha. Eu quero ler na linguagem, é uma linguagem, nova tradução da linguagem de hoje. É uma linguagem mais a nossa linguagem de hoje. Porque quando a gente pega a Bíblia não é difícil de ler, é uma linguagem mais antiga. Mas a linguagem daqui, que eu vou ler agora, é a linguagem de hoje, mais fácil. Para vocês entenderem o que eu quero falar. São 3 versículos só. 2 Coríntios 10, versículo 3, do 3 ao 6, fala assim. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Ideias falsas.
pensamentos que Satanás traz na nossa mente. E também todo o orgulho humano, ou seja, nosso caráter, E todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Olha que interessante. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Apóstolo Paulo está dizendo assim, vou resumir, está dizendo assim, existe uma batalha. Só que a nossa batalha não pode ser com armas humanas. Tem que ser com armas espirituais, não desse mundo. E aí ele fala assim, existem fortalezas, ou seja, padrões de pensamento que eu tenho aqui, mentiras que o inimigo lança, e que de tanto ele lançar se tornam verdades. Sabe quando a gente escuta assim, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz. A primeira vez que você escuta, você não é capaz, você ainda duvida. Eu acho que eu sou capaz sim, mas se você escutar a vida inteira, você acredita que você não é capaz. Aquilo se torna uma fortaleza, um pensamento que se estabeleceu como verdade. E esse pensamento que a Bíblia está dizendo aqui, é que ele quer fazer com que eu não conheça Deus, ele quer me distanciar de Deus. Lembra que eu falei no começo? Se eu não sou amigo de Deus, minha vida não prospera. Então o objetivo desses pensamentos ruins do inimigo é me afastar de Deus. E aí ele diz assim, dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. O que ele está falando assim? Nossa mente pensa coisa que não é para pensar. Primeiro, porque a gente tem um caráter falho, todo mundo aqui tem que ser tratado. Todo mundo tem uma falha, certo? Ou várias falhas. Ou Satanás lança pensamentos. Aí ele fala assim, dominamos os nossos pensamentos para que eles sejam obedientes a Cristo. Ele está dizendo assim, é possível a gente mudar a nossa mente e obedecer a Deus. Então quando a gente fala assim, mas eu não consigo parar de pensar isso. Consegue. Pode não ser fácil, mas é possível mudar a nossa mente. Lembra que eu falei para vocês da rejeição? Eu tinha convicção que as pessoas não gostavam de mim. Hoje eu tenho convicção que Deus me ama. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? Não dá para agradar todo mundo. Mas foi fácil? Não foi. Mas eu lutei contra isso. Eu falei, minha mente vai mudar. Porque Deus diz que... A Bíblia diz que Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E eu fui trabalhando isso e eu tenho convicção. E isso me aproxima de Deus. E ele fala que quando eu obedeço a Deus, a desobediência não faz mais parte da minha vida. E se não faz mais parte da minha vida, proteção. Tá bom? Então, esse padrão, o pensamento, a nossa mente é uma das formas com que o inimigo faz para que a gente desobedeça a Deus. Ficou claro? Então, quando eu penso, ou quando eu faço alguma coisa que não agrada, Satanás entrou. Agora vamos pensar assim. Vamos ser sinceros com a gente mesmo? Vamos ser honestos? Todo mundo aqui acha que é perfeito? A gente não faz um monte de coisa que não agrada a Deus? É possível que exista uma atuação do inimigo na nossa vida? Depois de tudo que eu ensinei aqui? Se eu desobedeço a Deus, eu não dou autorização para o inimigo atuar na minha vida? Se a gente desobedece a Deus, a gente não acabou de falar que desobedece a Deus? Então você acha que pode existir uma atuação do inimigo na sua vida? Pode. Se eu desobedeci, com certeza. Tem coisa que o inimigo está atuando. Se minha vida não rompe em alguma coisa, o inimigo está atuando na minha vida. Só que o evangelho é boa notícia. E eu quero dar uma boa notícia. A boa notícia é que a Bíblia diz que se eu me arrepender dos meus pecados, da minha desobediência, dos meus maus caminhos, Jesus Cristo é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda a minha injustiça. Ele me perdoa e me purifica de toda a minha desobediência. Então, o que eu estou dizendo assim, nem tudo está perdido. Ai, tá bom, então pequei 10 anos atrás, não me arrependi. Então agora Satanás está todo na minha vida? Sim. E agora não tem mais jeito? Tem.
Porque quem está em Cristo Jesus, quando se arrepende, pede perdão a Ele, dos seus maus caminhos, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Então, tudo que está fora do lugar, para ser consertado, pega uma estrada assim, ó, se a estrada está torta, e eu preciso chegar naquele ponto, e a única forma de eu chegar naquele ponto é indo por aqui, o que Deus está falando? Você desobedeceu, você está andando para cá. Se você se arrepender do que você faz de errado, e você pedir perdão para mim, eu te perdoo e faço isso de novo, e você chega onde você tem que chegar. E esse lugar que eu falo aqui que tem que chegar é vida abundante. Amém? Nas próximas vezes, nós vamos citar pecados. Vai doer. Eu vou ler, até o que está escrito. Não tem a ver comigo, não. Quando a gente prega a palavra, sabe o que a Bíblia diz? Que a Bíblia é como uma espada de 2 gumes. Pega aqui, né? A espada, 2 fios, gume aqui, gume aqui. Então, quando eu prego, corta para lá, que corta aqui, corta aqui. Então, estou pregando para vocês, mas está doendo. Enquanto a gente prega, está aqui, analisando a vida. Puxa vida, tem que passar um tempo me arrependendo. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, Deus fala conosco. Quem está pregando não é perfeito, não. Ixi, às vezes é mais para quem está pregando, para quem está ouvindo. Então, é para todos nós essa palavra. Certo? Então, nas próximas vezes, nós vamos falar objetivamente sobre pecados e dar nomes. Vai doer, vai pegar. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não é pessoal. Não tem nada a ver. Eu não estou apontando o dedo na cara de ninguém, porque eu não posso julgar ninguém. Eu não sou apta para isso. Sabe por quê? O único que é apto é Jesus. Ele é perfeito. Quem não é perfeito, não pode. Mas eu posso sim trazer a luz e mostrar o caminho. Ó, tá escrito aqui. Se você decidir permanecer, é um direito que você tem, mas você vai colher. Porque se você desobedecer, você vai colher a atuação do inimigo na sua vida. Mas se você obedecer, você vai colher também a atuação de Deus na sua vida. Tudo que você fizer vai prosperar. Amém? Nesse primeiro dia, vamos fazer o seguinte agora, ficar de pé no seu lugar. Eu sei que enquanto eu estava ministrando a palavra, Deus deve ter falado algumas coisas que você sabe que você errou. Ou que você continua errando. É uma coisa constante. Então, o que você vai fazer agora? Vai fechar seus olhos. E eu sei que o Senhor, Ele vai falar conosco. O Senhor, Ele não revela todas as nossas falhas ou nossas desobediências de uma vez, porque a gente não tem capacitação para ouvir. Ele entende o nosso processo também. Mas, se enquanto eu estava ministrando, nesse momento agora que você está de olhos fechados, e o Senhor já te ministrou em alguma coisa, uma falta de perdão, mentira, várias outras coisas, pecados em geral que a gente vai citar nas próximas, contenda. Então, o que você vai fazer? Você vai se arrepender. A gente não acabou de falar que se a gente se arrepender, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar? Então, como eu vou me arrepender? Você que está aí na sua casa, também faça isso agora. Tira esse momento. Como que você se arrepende? Simples assim. Pai, em nome de Jesus, é no nome de Jesus. Eu te peço perdão, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, e eu sei que não te agrada. E aí, quando você se pedir perdão ao Senhor, depois que todo mundo se arrepender, a gente vai fazer uma oração de libertação. Tá bom? Se nisso que você se arrependeu agora, nós temos autorização de que se há uma atuação demoníaca na sua vida atuando por causa disso, nós podemos mandar embora e ele tem que sair da sua vida. Mas só daquilo que você se arrependeu, porque aquilo que não há arrependimento, o inimigo tem autorização de Deus para continuar atuando. Então, aquilo que você se arrependeu, nós vamos mandar o inimigo embora. Amém? Se você já se arrependeu, abre seus olhos agora.
Se você precisa de mais um tempinho, amém. Mas se não, se você já se arrependeu, nós vamos falar assim, tá? Eu vou falar, você repete. Você não precisa dizer aquilo que você se arrependeu. É seu e Deus. Tá bom? Mas se você sentir que você precisa de ajuda, olha, isso que eu vi que Deus me constrangeu, que é um pecado, eu preciso me livrar disso e não consigo, procura eu, Tiago, procura o pastor Flávio, confessa. Fala assim, ó, eu tenho isso e isso, como eu faço para mudar? Eu não consigo sozinho, a gente vai te ajudar, a gente vai orar por você, vai jejuar e você vai conseguir. Talvez possa parecer meio vago, mas é porque se eu entrar detalhadamente em pecados hoje, a gente vai ficar até um rian. Então, vamos deixar para uma próxima ministração, tá bom? Mas hoje aquilo que você sentiu e que você pediu perdão a Deus, nós vamos falar o seguinte, eu vou falar, você repete, tá? Repete em voz alta, porque o inimigo precisa ouvir, existe uma batalha, essa batalha para cessar, ela precisa ouvir o som da nossa voz. Beleza? Se você sentir dor na cabeça, mal-estar, avisa, tá bom? Nós vamos mandar um inimigo embora. Então, abre a boca, preciso ouvir sua voz. Então, fala assim, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, de forma coletiva, diante dos meus irmãos, e do mundo espiritual, eu quero te pedir perdão. Aí fala agora, você e Deus, aquilo que você pediu perdão. Fala aí com você e Deus. Fala baixinho, mas fala para Deus. Então, eu quero te pedir perdão. Isso, repete. Eu quero te pedir perdão. Por isso que eu acabei de falar. E agora, o inimigo não tem mais legalidade a respeito desse pecado que eu confessei e me arrependi. Então, eu mando ele embora agora. Da minha vida. Satanás, saia da minha vida agora. Em nome de Jesus. E hoje, eu me comprometo com o Senhor, com relação àquilo que eu acabei de confessar, em não fazer mais. Porque a tua palavra diz, quando aquela mulher prostituta ia ser apedrejada, e o Senhor viu arrependimento nela, e não permitiu o apedrejamento, o Senhor disse, vá e não peques mais. Então, a partir de hoje, eu decido ser obediente à tua palavra. Ser obediente à sua voz. Me ensina a te ouvir. Me dá graça para ler a tua palavra ou escutar a tua palavra e cumprir a sua vontade. Pai, libera os teus anjos para me proteger, ficando ao meu redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém aqui sentiu alguma coisa estranha? Tá tudo bem? Tá. É assim mesmo, tá? Batalha. Pensa no mundo espiritual, uma guerra. É isso que acontece. A gente sente como? Na cabeça, no corpo, mal-estar. É assim mesmo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nas próximas ministrações, não faltem. Porque a gente é uma batalha. Vai vir de tudo. Vai falar, não vai. Vai te impedir. Ele vai lançar palavras para você não vir. Mas quanto mais você vir, você vai ouvir a palavra, você vai ser liberto. Sua vida vai mudar. Amém? Você crê? Então, amém. Amém? Vamos aplaudir Jesus agora? Deus é bom. E só para a gente finalizar, pessoal, quem está aí assistindo na internet, Deus te abençoe e que você permaneça nesse lugar de libertação. Vamos orar para a gente finalizar? Pai, em nome de Jesus,
Te agradecemos imensamente pelo teu amor, pela tua palavra. Obrigada porque a tua palavra é a verdade liberta. Obrigada porque a obediência liberta. A obediência faz a gente viver de forma abundante na terra. Senhor, nós te exaltamos mais uma vez essa noite. Eu declaro sobre todos nós que estamos aqui e também sobre as pessoas que estão assistindo hoje ao vivo ou aquelas que vão assistir depois, talvez daqui a anos. Eu declaro em nome de Jesus que o seu sangue nos protege. Jesus Cristo, que o seu sangue venha nos proteger contra todo o ataque do inimigo, que os seus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos guardando contra toda a cilada, astuta cilada do inimigo. Senhor, eu declaro que todos nós aqui somos guardados e o inimigo não poderá atingir nenhum deles aqui, nenhuma área. Saúde, finanças, trabalho, família, filhos, nada, Deus. Eu declaro agora proibido o ataque do inimigo.